Será que o inglês desses três famosos aqui é bom mesmo? Então fica nesse vídeo que você vai descobrir. Hello people, aqui é a Natália Portes e esse canal foi criado para não te deixar desistir do inglês. E hoje nós vamos reagir ao inglês de três brasileiros que falam inglês com muita tranquilidade, sendo Gisele Bündchen, Anitta e Wagner Moura. Nós vamos começar assistindo um vídeo da Gisele Bündchen em uma entrevista que ela faz lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre o propósito de vida dela, sobre ela, e aí eu quero analisar com vocês alguns pontos dessa fala. Vamos lá? You know, I believe in science, and I had, for the last 3-4 years, different friends would come to me and share stories about people in their life that was struggling with anxiety or different things that I felt like, well, that's very similar with something I've experienced in my life. And I felt, well, if I can share from a real honest... Então, o que você pode observar aqui no inglês da Gisele? Primeiramente, a Gisele mostra como ela se posiciona com muita calma na hora de falar e ela toma o tempo dela para falar. Ela não fica num desespero de eu preciso ter a ideia certa. Mesmo que às vezes ela se embola, ela vai e ela diz well. O que é well? Well significa bem. Ela utiliza essa ferramenta de falar well para que ela realmente tenha tempo para pensar na ideia que ela quer colocar. Ela possa pensar no que vai vir depois. E muitas vezes a gente trava na hora de falar, ou a gente até mesmo desiste na hora de falar, porque a gente fala assim, e se eu começar a falar e eu me perder no meio do caminho? A Gisele pode nos ensinar, então, que mesmo que você estiver no decorrer de uma ideia e precisar de um tempo para pensar, tá tudo bem. Você pode parar, você pode pensar com muita tranquilidade. E observem que apesar da Gisele ser brasileira, ela fala inglês e é compreendida com muita tranquilidade. Tem uma carreira internacional, hoje já escreveu livros em inglês e hoje ela fala inglês como a segunda língua dela, mas ela também já foi básica um dia. Então a Gisele nos mostra que tempo é realmente o segredo para que você consiga se comunicar de forma confiante em outro idioma. Então aprenda com a Gisele de que você não precisa ter o inglês perfeito para falar, de que você pode se arriscar e quando você precisar de um tempinho para pensar, você pode usar truques como, por exemplo, quer dizer que você está pensando, em inglês eles dizem ou você pode até dizer let me think, que significa deixa eu pensar, beleza? Agora nós vamos reagir ao vídeo da Anitta. A Anitta também dando uma entrevista aqui. Super special, like for me it's ego exercise because in my country I'm like the biggest artist and everything, and then here I'm starting from the zero again, and you gotta put yourself back to the point that you were when you started your career. And for me, it's amazing. I love doing that because it's like experience the whole things I've been through, but again in another territory and like... Então, por exemplo, aqui no inglês da Anitta, a gente pode perceber que ela usa muito mais a entonação, muito mais emoção. A Anitta, ela coloca o lado latina dela pra jogo mesmo. Ela coloca a impressão brasileira dela, porque nós muitas vezes queremos falar inglês igual nativos, e isso bloqueia a nossa capacidade de falar inglês como que nós somos brasileiros. Então a Anitta mostra como é incrível você usar a sua entonação ao seu favor, como você pode colocar a sua personalidade no inglês ali na hora que você vai falar. Não é sobre você só pronunciar as coisas de forma certa ou errada, não é sobre isso, mas é sobre a Anitta nos mostrar que nós, como falantes, temos a escolha de utilizar mais gírias ou menos gírias, de contrair ou de não contrair e colocar assim a nossa personalidade como brasileiro na hora que nós estamos falando. É muito rico e eu adoro ver a Anitta falar inglês porque ela coloca toda a personalidade dela ali quando ela tá se comunicando. Ela não tenta se comunicar como um nativo, ela se comunica como a pessoa que ela é. E é isso que eu convido vocês a fazerem. Aprendam com a Anitta para que vocês também se comuniquem como vocês em inglês. Coloca a sua personalidade, as suas preferências. Se você gosta de usar gírias, aprenda gírias para você colocar. Se você gosta de contrair tudo, de juntar tudo igual ela faz, faça isso também. Aprenda essas conexões. Mas entenda que falar inglês é sobre a sua liberdade de escolha e colocar a sua personalidade, assim como a Anitta faz. Agora, nós vamos reagir um pouquinho ao inglês do Wagner Moura. Vamos lá? I can say now that, and that was great for me because one of the things that, for us Brazilians, one of the greatest things for me
when I was playing Narcos was the feeling that to be part of something bigger than just being Brazilian. Brazil is a country that we don't feel that we are part Aqui no inglês do Wagner Moura, você pode observar que ele fala de uma forma muito mais pausada que a própria Anitta e às vezes até que a própria Gisele. O Wagner Moura utiliza falas todas, como por exemplo, ele escolhe dizer a palavra because, que significa porque, de forma completa, ao invés da contração normalmente utilizada na hora da fala, que é cause. E isso nunca impediu ele de conseguir grandes papéis a níveis internacionais, como por exemplo na própria Netflix. Então, o Wagner Moura nos mostra que nem sempre falar rápido é sinônimo de fluência. Muita gente acha que falar rápido é sinônimo de ter um bom inglês. E aí, na tentativa de falar rápido, erra coisas que já sabe, acaba errando a pronúncia, acaba se embananando e aí desistindo de falar. Sendo que o segredo não é você falar rápido, e sim você falar de forma clara, mesmo que pausadamente. Gente, escreve isso. Falar rápido não é sinônimo de um bom inglês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fluência não tem a ver com a velocidade que você fala, e sim com a clareza da ideia que você consegue transmitir. E sim, eu sei que esse vídeo não é o que você esperava. Eu não estou aqui para julgar o inglês de ninguém. E é isso que muitas vezes nos impede de até falar inglês com tranquilidade. Porque a gente tá tão focado em eu tô falando certo, eu tô falando errado, julgando o inglês do outro, que a gente não para entender que qualquer pessoa que escolhe falar um segundo idioma é corajoso. Porque ele teve a coragem de se arriscar, de fazer algo diferente e vencer esse medo de errar na hora de se comunicar. Por isso que eu posso dizer, independentemente de qual dos três, use a coragem deles como inspiração para se inspirar também e falar inglês por aí sem medo. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você achou do inglês deles. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo por aí com aquela pessoa que morre de medo de falar inglês porque é brasileiro. E that's it for today. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!